me engana que eu gosto. E a gente vai entrar no momento, apesar que teremos a Copa, no momento político. E eu, quanto jornalista, desde 1993, na época do Telejornal Opinião, eu tenho a preocupação com a questão política da região, principalmente como jornalista. E você sabe que nós vamos ter uma grande disputa no governo do Estado. Muito. Né? Ou seja, o próprio, hoje, vice-governador, que vai assumir a partir de abril o governo de São Paulo, Márcio França, acha que vai ter o apoio dos PSDBistas, ou seja, da turma do Alckmin. Só que a turma do Alckmin já está se debelando, dizendo, não é assim, o PSDB tem histórias, não sei, não, nós teremos candidatos. E já começou um imbróglio. Tem um outro aspecto que eu vou comentar com você depois desse vídeo. Por quê? Esse vídeo que nós vamos apresentar agora é um vídeo logo após a eleição do Dória, num evento do PSB, em que o Dória tece as melhores palavras para o Márcio França, diferentemente como ele pensa e age agora. Você lembra aquela vinheta? No túnel do tempo? Vamos rever. Pode soltar. O Márcio, Jonas, quando nós tomamos a decisão de disputar as prévias do PSDB e vencemos as prévias e, na sequência, disputar as eleições e ganhamos com 53% em primeiro turno, aliás, primeira vez em 28 anos na história política do Estado de São Paulo, mas uma parte considerável da nossa vitória eu devo a este homem aqui. Porque é uma liderança extraordinária. Márcio França é líder. Mas fiz questão absoluta para registrar isso ao Márcio França e a todos que representam esta base aliada tão positiva, tão importante para nós no Estado e na cidade de São Paulo, Jonas, que estamos juntos e continuaremos juntos. É uma luta juntos e isso é razão de orgulho a mim, é razão de orgulho para a cidade de São Paulo e é razão de orgulho para todos aqueles que apreciam a democracia, o diálogo, a modernidade, a inovação. Com Márcio França, vocês têm um partido forte, liderança consciente, fortaleza, ou seja, o melhor sentimento de brasilidade no estado de São Paulo. É um privilégio ter um aliado com este porte, com essa dimensão e com a seriedade do PSB. Vamos continuar lutando pelas boas causas, lutando por São Paulo e lutando pelo Brasil. Acelera, PSB! O Dória está indo para o seu segundo ano de mandato. É tão fácil ou tão rápido assim um político mudar as suas ideias, o seu formato, o seu posicionamento, Joaquim? A história mostra que é. A história mostra que é. Eu tenho, pelo João Dória, o seguinte. O João Dória me lembra, e eu falei isso hoje pela manhã, o João Dória me lembra aquele sujeito que arrumou uma namorada nova e ele já, com uma idade que não é mais um garoto, resolveu tomar um Cialis. O azulzinho. Não, o Cialis, que é Certo. 36 horas que o sujeito fica intensamente ativo. Aí ele tomou o Cialis. E ele teve um desempenho extraordinário. E ele acreditou que realmente ele era tudo aquilo que o medicamento trouxe a ele. Então, entre a eleição dele, entre as pesquisas eleitorais, ele já achando que ele poderia ser presidente da República, ele muda completamente. E aí alguém chegou para ele, tirou o remédio dele e falou, agora você vai com as suas próprias pernas. E ele viu que o desempenho dele já não é mais aquele. Em relação ao Márcio França, ao que se sabe, o Márcio França realmente foi o maior articulador, Concordo. na campanha vitoriosa, Do Dória. na união de partidos, etc. E assim, o que a gente vê na política é o que é? É a deslealdade. É porque o sujeito se empenhou para que Dória fosse prefeito, mas Dória acreditou que poderia ser presidente, agora já não mais presidente, mas agora ele já pode ser governador. O PSDB, por seu turno, sabe que ao cabo de 24 anos, quase 25 anos de partido, ele tem encastelado uma estrutura de poder em que quem está no poder no segundo escalão, no terceiro escalão, no quarto escalão, no quinto escalão, pressiona a direção do partido e fala, mas peraí, quer dizer, então nós temos 25 anos aqui. Quem você indicou, Geraldo, não é do nosso partido. Como
é que vai ficar toda essa estrutura? São cerca de 20 mil cargos no governo do estado de São Paulo. Então, imagine a pressão que o Concordo. partido, a base do partido, faz à direção do PSDB. Né? No sentido de que, poxa, então não tem ninguém no PSDB que possa vir a ser o nosso candidato? Nós temos que botar alguém do outro partido? A Veja dessa semana, na coluna Radar, ela coloca a possibilidade do PSDB filiar O Márcio França no França. PSDB também. Nossa, eu achei isso. uma coisa meio extraordinariamente Você acha que o PSDB, estapafúrdia. então, abriria mão das prévias? Eu acho que essa história de prévias é para administrar os egos do PSDB, que é um partido de egos. Né? Eu acho que o partido envelheceu demais achando e dormindo em berço esplêndido. Né? Eu tenho essa impressão. Para mim, o PSDB é um partido que está achando que ainda é grande, achando que ainda pode dar as cartas de tudo, mas que corre um sério risco de sofrer um grande revés. Isso já sofreu quando a sua liderança nacional, Aécio Neves. Aécio Neves, foi destroçado pela Operação Lava Jato. Agora, Joaquim, tem um outro aspecto também. É óbvio, e aí eu quero dividir com você, para que o telespectador entenda, toda essa movimentação inteligente do Márcio França em querer trabalhar nos bastidores e fazer o Dória prefeito também, à frente do PSB estadual, isso tudo é porque ele já sabia o que ele ia pegar lá na frente. Claro. E eu posso acrescentar um dado? Lógico. Curiosamente, já imaginando a trama de bastidores para derrubá-lo, que já foi feita quando derrubaram o Fernando Capês. Né? O Fernando Capês, ele Foi o presidente da Assembleia, inclusive. fruto de uma trama para derrubá-lo. É. Se ele está certo, se ele está errado, se ele participa ou não participa. A questão é que, quando ventilaram que o chefe de gabinete dele, ou o assessor mais próximo dele, tinha ligações com a máfia da merenda, acabaram com a carreira dele política para que ele era, em tese, a pessoa mais diretamente indicada para ser o sucessor. O que me chama a atenção é que o Márcio França, nos últimos 30 dias, ele sistematicamente participa de tudo quanto é programa de TV, rádio, programa de entrevista, batizado, e ele diz, sem papas na língua, eu serei o governador a partir do dia 1º de abril. Eu vou fazer isto. Ele já fala no tom imperativo. Ou seja, certamente imaginando que por trás há uma trama para derrubá-lo. Agora, tudo isso me traz também um fato que nós não podemos esquecer, a história da nossa região. A gente sabe que o Márcio França ele foi eleito prefeito em 96, assumiu em 97. Ele era o líder do do prefeito Luca, Isso. na época, era o líder do PT na Câmara, depois ele se elegeu prefeito, conseguiu algo que eu nunca consegui ver semelhante a um outro candidato, a um outro político. Ele retomou a autoestima do Vicentino. Verdade. Durante os mandatos. Mudou a cidade. Mudou a cidade, não tenho o que negar. E ele fez um sucessor que não teve a performance que ele teve, Verdade. que é o saudoso, faleceu recentemente, o Tércio Augusto Garcia. E no último ano do Tércio, de uma forma assim meteórica, ele quis lançar o filho, achando que o sobrenome França poderia ainda sobreviver. E aí surgiu Billy, que tinha um partido pequeno em comparação à quantidade de partidos que o Márcio tinha. E o Billy foi aquele desastre que acabou por destruir mais a combalida cidade. Só não foi pior que o Luca. Só não foi pior, exatamente. Só não foi pior que o Luca. Exatamente. E agora vem o Pedro Gouveia, né? Que tem, engraçado, como vice, uma figura do PSDB. Ou seja, o PSDB ele é forte aqui na região. Mas é isso que eu quero ouvi-lo. O que adianta eu ser forte numa região próspera e passar necessidades todos os dias? Como, por exemplo, ontem eu não concebo. A operação descida era 8x2. Por exemplo, veja, eu não concebo, por exemplo, nós estávamos discutindo enchentes na cidade de Santos há décadas. Falei isso no bloco anterior. Eu não concebo. Eu não concebo você discutir que a entrada da cidade de Santos continua enchendo, que o Gonzaga continua enchendo, que a Ponta da Praia é a que enche menos, por razões óbvias, geográficas e topográficas, que a Zona Noroeste fique coberta d'água. Ilhada. Então, assim, eu não concebo. Eu não consigo entender
sistematicamente o governador é eleito de maneira massacrante. Ele tem eleições expressivas na cidade. E, por outro lado, Santos não tem os mesmos recursos. Eu posso lembrar, já que você falou aqui várias vezes. Já que você falou do Márcio França, eu me recordo que uma das razões pelas quais Márcio França ele conseguiu transformar São Vicente foi pela proximidade que ele teve com Mário Covas. Bem lembrado. Bem lembrado. A partir do momento em que ele se aproxima de Mário Covas, a injeção de recursos na cidade, exponencialmente ela explodiu. Eu me lembro, inclusive, peço sua licença, aquela ponte Mário Covas. Isso mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje, né? O governador vinha até de cadeira de rodas, já tinha problema de saúde, o saudoso Mário Covas, falou: Márcio, eu só tenho 1,5 milhão para a ponte. Não, isso é possível, com esse dinheiro dá para fazer. Dá. Então eu vou te arrumar o dinheiro. Arrumou o dinheiro e o Márcio fez a ponte com 1,5 milhão, que você acaba praticamente colocando ali sobre imigrantes, quem mora no Bitaru, a Vila Margarida. Apesar de esquisita a ponte. Sim, mas ela serve e como serve. Mas serve. Muito útil, né? Entendeu? Uma ponte em solavancos, mas serve. Então, veja, o que a gente não percebe na cidade é que, a exceção de Praia Grande, mas Praia Grande tem recursos diferentes, né? Que aqui a gente tenha a amizade com o governador nos beneficie de alguma forma. Porque se fosse assim, me corrija, por favor, você tem uma memória mais fabulosa do que a minha, a entrada da cidade de Santos, cujos recursos, em tese, já estavam previamente ajustados, não é? Já estava tudo certo, de repente e misteriosamente, a entrada de Santos parou. Primeiro, por questões com a desconfiança do Banco Mundial, não é? Em relação a alguns recursos, e depois porque sobreveio a crise econômica, e a crise econômica ela serviu de argumento para todo mundo. Não, para tudo, agora não dá, porque a crise, porque... Então, assim, eu não tenho... eu acompanho você nesse sentido, de que esta proximidade com o governo, eu não vejo, sinceramente, materializada. Eu não quero privilégios, eu só quero atenção. Você quer ver um exemplo? Eu gosto sempre de exemplificar. Eu tenho um grande carinho por vários amigos. Eu quero destacar o doutor Marcos Caseiro, que é médico infectologista. Excelente. Eu já o entrevistei, vou chutar, umas 10, 15 vezes. Dessas 10, 15 vezes, ele nunca falou para mim: Douglas, eu não posso. Entendeu? Ele sempre veio. O que significa? Você nutre um respeito de alguém que é um profissional e que vem sempre no seu programa. Ou seja, ele é um amigo, além de ser um médico renomado, prestigiado e respeitado. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um governador do estado de São Paulo, o maior estado da nação, e eu tenho gargalos na entrada da cidade, eu tenho um gargalo, falta de projetos habitacionais, eu tenho um gargalo que há anos o efetivo da Polícia Militar não é aumentado, entendeu? Eu tenho um problema que já tem o projeto aprovado, a ligação seca, Santos-Guarujá, e não sai do papel, né? Por exemplo, né? E eu não vejo uma ação do governo do estado nesses gargalos que eu acabei de comentar. Eu tenho a impressão, Douglas, falei agora com relação ao PSDB, às vezes a reeleição de alguém, ela leva para o governante a ideia de que ele, de fato, acerta em tudo. Então, por exemplo, a reeleição do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, a reeleição, que foi expressiva. Principalmente numa das áreas mais carentes, que é a Zona Noroeste. Foi expressiva. Elegeu. Não pode servir para o prefeito acreditar que realmente tudo está perfeito. Às vezes a reeleição, ela empurra à autoridade a ideia de que ela está fazendo tudo certo. Mas, na verdade, me parece muito mais um problema com os nomes com seus adversários do que, obviamente, um atestado incondicional à atuação do prefeito. Pode ser honesto, que é um sujeito, gente boa, você conversa, mas, na verdade, a cidade me parece carente de você saber que a cidade está sendo pensada para frente, para o futuro. É o que você fala. O que mudou? Vamos parar para pensar. O que mudou na cidade nos últimos 20 anos? Não mudou em nada. Para mim, não mudou em nada. Não mudou em nada. Não mudou em nada. Pelo contrário, né? A gente vê
O turismo, não existe projeto de Exatamente. turismo. Eu me lembro na época de campanha. Por que estou me lembrando da época de campanha? Porque é um momento onde as pessoas apresentam seus projetos. Ele falou que o Hospital dos Silvadores já está funcionando em 45 dias. A eleição foi em outubro de 2016. A gente está em 2018. Falou que a entrada da cidade já estava em curso. E não está em curso. Ou seja, então, isso tudo acaba... Então, vamos pegar uma coisa recente, o Carnaval. Carnaval. Vamos pegar o Carnaval. Eu, morando em Santos, fui no Carnaval de Rua de São Paulo. Organizadíssimo. Organizadíssimo. Foi muito bem organizadíssimo. A organização desse ano. Trem, metrô, banheiro táxi, químico, segurança. Segurança, as pessoas se deslocando na cidade mesmo, todas as estações, muita polícia, muita organização. E veja, lá não tem praia. A vocação da cidade turística, que tem que ser, neste momento, recepcionar turistas, ela não tem. Ah, mas é a segurança, eu não posso dar segurança para todo mundo. Peraí. Pô, o Rio de Janeiro faz, São Paulo faz, Bahia faz. Não é possível que a gente não possa explorar a nossa... São Vicente faz. O Bloco Babaianas, milhares de pessoas na rua. Milhares. Um bloco tradicionalista, que antigamente chamava-se Baiana Sem Tabuleiro. Isso. Né? No Grande Nazir. Não é isso? Chamava Baiana Sem Tabuleiro. As pessoas estavam na rua se divertindo, etc. As famílias. Poxa, cadê a nossa vocação turística? Cadê projeto turístico para a cidade? Agora, eu vejo também a população um pouco letárgica. Eu não sei se a classe política fez com que a população também desacreditasse dos políticos, e isso me preocupa, porque só através da política que a gente vai conseguir, pelo menos no meu entendimento, reverter essa situação, né? E a gente está num momento delicado. E a contribuição que o Hora Geral dá com as pessoas, com as lideranças políticas, é justamente levar a informação. Tem um trecho de uma entrevista onde a repórter Mariana Godoy, ela interpela o governador com uma certa veemência. E é justamente aí que o governador patina, porque o governador Geraldo Alckmin, ele tem aquele tipo de comportamento, de perfil, que está tudo bom para ele. Inclusive, ele é o autor de uma frase que eu não concordo, não sei você. Se for o caso, eu subo em 2 palanques. Você já viu isso? Não. Então tá bom. Vamos ver um trecho da entrevista da Mariana Godoy. Vamos colocar aqui na Hora Geral. Qual que é o problema do Brasil? É falta de dinheiro. É isso. Nós perdemos de arrecadação em 3 anos e meio 27 bilhões de reais. Por que os estados não estão nem pagando salário? Não há na história do Brasil uma recessão do tamanho que nós tivemos nos últimos 3 anos. Não é falta de dinheiro, é mau uso e má administração do dinheiro, porque só esse ano nós já pagamos 1 trilhão em impostos. Não é possível que falte dinheiro. O que falta é ética na hora de administrar o dinheirinho. Tá vendo? É fácil você dar uma desculpa, né? Não, porque assim, a desculpa é o que eu falei hoje sobre isso aqui. Colocou-se a culpa na crise econômica para tudo. Para tudo. Só que assim, quando você olha a folha de pagamento de Santos, quando você olha, será que os vereadores vão abrir mão dos cargos que têm na prefeitura, que sabidamente todos têm? Será que haveria a necessidade de um enxugamento da máquina administrativa? Do número de secretários, cargos comissionados. Porque quem está aposentado, esquece. O aposentado, ele passou a ser um número no orçamento. Ponto. Isso não vai mudar. Ao contrário, só vai aumentar. Diminuir só com a morte. Agora, quando eu olho a máquina da prefeitura, será que a prefeitura, ela quer reduzir a sua máquina? Ela quer realmente falar, não, vamos, os vereadores querem a mudança? Eu não sinto no Legislativo nenhum ato praticado recentemente, aliás, há muito tempo, que o Legislativo pratique atos em favor da cidade. Ficam discutindo uma homenagem à Associação de Bairros do Zé Menino, ao seu José, a família do seu José que morreu, a rua que vai ser mudada. Aí é difícil, pô. Você sabe que a Câmara, no meu entendimento, é o principal poder. Eu vejo na Câmara uma Câmara forte e coesa de poder, não digo pressionar, nem colocar na parede, mas de cobrar
com responsabilidade o chefe do executivo. E o chefe do executivo, ele é obrigado, se tiver uma Câmara coesa, uma Câmara unida, né, o executivo vai ter que ceder em prol daquilo que seja melhor para a população. Sim. Mas quando você tem uma Câmara ou alguns vereadores que eles acabam vendo outros interesses, é lógico que a população vai ficar em segundo plano. Veja, qual a iniciativa da Câmara de Santos, das câmaras de uma forma geral? Isso, De legislativo. uma forma geral, legislativo de uma forma geral. Qual a contribuição do legislativo para a solução de problemas da sociedade? Ultimamente, o que a gente vê no legislativo é um mero homologador de atos do executivo, ao executivo do partido dominante do poder. Quem está no poder do PSDB, então tudo que o PSDB decidir pela coligação vai ser aprovado. Isto é em nível municipal, estadual e federal. Lógico. Não podemos excluir nenhuma dessas instâncias políticas. E mesmo este comportamento não é suficiente para sensibilizar a sociedade. Verdade. Porque nesse momento, o que o Michel Temer está preocupado? Em cooptar alguns partidos para que ele consiga aprovar a reforma da Previdência, por exemplo, né? E no passado, alguns dos seus projetos que ele conseguiu não passar na Câmara, ele acabou liberando emendas para vários parlamentares. Em outras palavras, ele viu o interesse dele, não viu o interesse do povo brasileiro. É o que a gente deveria provocar com relação à população, né? Eu acho que a população ela ficou... A Lava Jato ela conseguiu realmente alguma coisa que as pessoas sempre falam e eu concordo. Ela sepultou a classe política. Né? Ela, infelizmente, ela sepultou a classe política e é da tradição do brasileiro aguardar um Messias. Ela gosta do Messias, ela quer um sujeito que resolva os problemas. Aí quando você pergunta ao Bolsonaro, o que você vai fazer com esses bandidos? Tem que matar todo mundo, tem que matar, acabou. Ou seja, ele já é mais direto. E esse imediatismo é que provoca nas pessoas um comportamento de que ele vai resolver. Esse comportamento dele me lembra duas situações mais recentes no mundo. A primeira, a saída da Inglaterra da zona do euro. E a segunda, a eleição do Donald Trump. Que são as pessoas que silenciosamente votam e não acompanham o politicamente correto. Para mim, esta pontuação do Bolsonaro ela tem muito a ver com isso. As pessoas estão enfadadas, estão chateadas com o politicamente correto. As pessoas têm que ser a favor de tudo, têm que achar que tudo está bom, está tudo maravilhoso, que mulher com mulher está certo, que homem com homem está certo, que a Globo é isso, que a Globo é aquilo, que todo mundo tem que achar que é certo. Então, silenciosamente, e o país é um país conservador, silenciosamente as pessoas estão querendo alguém que fale o que ela sente. E aí surge o Bolsonaro. Aí surge o Bolsonaro falando, tem que prender, tem que matar, tem que fazer não sei o quê, porte de arma para todo mundo. E aí a pessoa fala, sabe que esse cara realmente... o cara acorda de manhã e fala, esse cara é o que eu penso. Isso é o que eu penso, aí pensa o outro, pensa o outro, pensa o outro. E todas as entrevistas que ele dá, pelo menos que eu acompanho, ele enfrenta todos os temas. Todos. Entendeu? Às vezes com argumentos vazios. Sim, mas ele não deixa de enfrentar. Mas ele não deixa de enfrentar e fica tenso. Exato. E aí ele coloca o entrevistador... em xeque. Numa posição de que está perseguindo ele. Tipo, e você não faria? Como é que você faria? Ele acaba devolvendo quando ele não consegue responder. Exatamente. Joaquim, deixa eu trazer uma outra discussão, já falamos em nível nacional, quero trazer uma discussão aqui em nível municipal, né? Até porque isso aconteceu antes do Carnaval. A Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania se uniu, né, com assistência social e viraram a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Ela será comandada pelo Flávio Jordão, que é o fiel escudeiro do prefeito Paulo Alexandre, atual secretário de Relações Institucionais, o Jordão. A Secretaria de Assistência Social ela era conduzida por Humberto Martinez de Souza desde janeiro, quando a Rosana Russo deixou a cadeira. Com a fusão, Santos passa a ter 16 secretarias. Lembrando que o secretário de Cultura, Fábio Nunes, vai deixar o governo para disputar as eleições
Quem assume é Rafael Leal, que é o atual secretário de Turismo, e vai passar para a pasta de Cultura. E quem fica com o turismo será o ex-vereador, ex-presidente da Prodesan, Odair Gonzalez, que também é o presidente do PR. O secretário Carlos Alberto Russo deixa a Secretaria de Serviços Públicos para ocupar um cargo de assessoramento da Secretaria de Governo. Bonito o título. Em seu lugar, assume a subprefeita da Zona da Orla, Fabiana Ramos Garcia Pires. Para alguns telespectadores de Santos, foi, poxa, Douglas, daí na semana passada, de fato, mas eu quis trazer esse assunto para discutir com o Joaquim Fernandes. Como que você vê essa mini-reforma administrativa? Eu acho que, em relação à fusão de relações institucionais com o social, acho que tem tudo a ver. Né? Vai transformar o secretário Flávio Jordão num secretário que vai coordenar e vai ter maior interface com a população. Né? Porque quando eu falo em relações institucionais e falo também em desenvolvimento humano, direitos humanos, esse negócio todo, eu estou colocando-o na linha de frente com a sociedade. Tanto com o poder econômico-financeiro, autoridades, relações institucionais, quanto em relação à população. Eu acho que torna o secretário, não vou dizer um super secretário, mas um secretário de grande influência na administração municipal. Com relação às demais, eu acho que levar o Odair Gonzalez é levar a experiência, um homem honrado, vai levar a experiência e, obviamente, o seu partido para a base de apoio do governo municipal. Acho a saída do Fabião, eu acho que ele foi, na minha opinião, indevidamente, eu acho que ele foi massacrado em excesso. O Odair Gonzalez? O Fabião. O Fabião foi massacrado em excesso. Eu posso não apreciar a postagem que ele fez, que foi o motivo da discussão, mas eu acho que foi um excesso o que se fez com o secretário. Os demais, eu acho que é uma troca que não vai mudar a estrutura da administração municipal. Mas já está movendo as peças. Já pensando em 2020. Já pensando em 2020. Muito bem, Joaquim Fernandes. Joaquim, faltam alguns minutos para terminar o programa, mas tem alguns dos nossos internautas que estão participando. Fábio, São Vicente, neste momento de transição de governo, quais as perspectivas para a região e o Porto? São Vicente, transição de governo? Ele é de São Vicente. Tá, ele é de São Vicente. Neste momento de transição de governo, as perspectivas para a região e Porto. Olha, eu acho o Porto está tendo uma mudança muito grande e positiva. Algumas questões econômico-financeiras que vão melhorar a atividade portuária. Eu só acho que ainda o governo federal ele está numa situação tão delicada politicamente que ele empreender neste momento está difícil. Até porque o presidente é investigado em inquérito federal tentando beneficiar algumas empresas aqui do Porto de Santos. Né? Assim, eu ainda acho que somente a partir do próximo governo federal é que o Porto de Santos vai ter uma nova perspectiva mais realista. Mais uma pergunta, chegando da Cleo Chagas no Facebook. Na Zona Noroeste, o IPTU é o mais caro da cidade. E como essa população sofre? Eu vou fazer uma pergunta com respeito aos meus amigos da Zona Noroeste. Será que eles não conseguem, não sabem cobrar uma efetivação por parte do Executivo? Porque foi reeleito o atual prefeito, que inclusive perdeu o empréstimo do BID, que à frente tinha o Santos Novos Tempos. E eu, de maneira direta, pergunto a Cleo. Cleo, vocês elegeram um vereador, o Fabiano da Farmácia, se eu não estou enganado, é isso? Olha, a informação que eu tenho Fabiano... de lá tem o Fabiano da Farmácia, tem o Manuel Constantino, tem o Adilson Nunes, tem a Thelma de Souza, que foi muito bem votada lá. Mas me parece que o Manuel Constantino e Fabiano da Farmácia são os... vamos dizer que, principalmente o Fabiano, que é da região, é morador da Zona Noroeste. Né? E eu tive o prazer de conversar com ele logo após a eleição, e ele é um sujeito que me convenceu, pelo trabalho
falando que ele ia... Era impossível que alguém demorasse a Zona Noroeste para chegar a Santos 35 minutos. E eu não vejo o vereador Fabiano da Farmácia intensamente defendendo a população da Zona Noroeste. O vereador que eu falei é o Adilson Júnior, Isso, Adilson Júnior. que hoje, inclusive, preside a Câmara de Isso Santos. mesmo. Você sabe, o Joaquim, às vezes eu viajo, né, em coisas factíveis, né? Ou seja, poderia se formar um bloco da Zona Noroeste e cobrar do Executivo uma ação. Nossa, isso é totalmente democrático e isso fomenta a política e a população vê diferente os políticos, né? É impressionante. E aí a gente vê tudo na mesma. Isso me preocupa muito, principalmente a cidade de Santos, que é a cidade polo da região metropolitana. Final de mais uma edição do Hora Geral, e você vê, a Beija-Flor no Rio ganhou com um tema que mexe com a gente, hein? O tema tem uns 40 nomes, né? Não sei o quê, não sei aonde, mas falou de tudo. E mostrou a realidade. E não é ainda o suficiente para movimentar a população. Joaquim, obrigado pela sua participação. Quero que você venha mais vezes, viu? Não tem problema. Peço desculpas a você, aos telespectadores e à sua produção pelo meu você eventual será sempre atraso aí, desculpado. mas Você já é um partícipe do Hora Geral.